Você também acha que tá comendo pouco e não tá mais emagrecendo? Eu vou te falar que isso é muito comum em mulheres, mas eu tô aqui pra te ajudar a resolver isso. Eu sou a Carol Martins, nutricionista e educadora física, e vou te falar que é muito comum eu receber no consultório mulheres que me relatam que comem pouco, mas que não estão mais emagrecendo. Isso tem algumas razões. Uma delas é a densidade calórica dos alimentos. Então, quando a gente vai escolher um alimento, a gente tem que analisar o quanto ele traz de saciedade, o quanto ele tem de calorias, o quanto ele tem de volume. Isso influencia no nosso emagrecimento. Então, a densidade calórica de um alimento é a relação entre quantas calorias ele oferece e o volume que ele tem. Por exemplo, se eu pegar uma maçã e comparar com um arroz integral, uma maçã tem a mesma coisa de carboidrato e de calorias que 80 gramas de arroz integral. E aí, quando eu dou esse exemplo, muitas pessoas dizem assim: nossa, mas eu comia uma maçã achando que tava ali, né, fazendo uma beliscada e tal. Vou comer só uma maçã. E quando eu digo poderia estar comendo 80 gramas de arroz integral, a pessoa já diz assim: nossa, mas 80 gramas de arroz integral já é muita coisa. Então, essa relação, ela traz uma diferença que mostra que a maçã, ela tem uma densidade calórica muito maior e apresenta menos saciedade, enquanto que o arroz integral, ele traz um volume maior e vai dar mais saciedade. E se a gente pegar, tem vários outros exemplos, né? Então, a banana, por exemplo, é uma fruta que também tem uma alta densidade calórica. Ela é ruim? Não. Nenhum alimento vai ser ruim. Os alimentos, eles são saudáveis, mas eles têm que ser colocados de acordo com a nossa necessidade. Então, para o emagrecimento, a saciedade é muito importante, porque aí a gente consegue ficar mais tempo até a próxima refeição sem passar fome, que é outra questão também importante. Então, eu preciso, para emagrecer, não ter fome durante o dia, senão eu vou ficar dando sempre aquelas beliscadas. E a banana é uma fruta que tem bastante carboidrato e que então eu poderia comer também aí um sanduíche, de repente, uma porção maior de arroz no lugar, que vai me trazer mais saciedade. Quer ver um exemplo que é super comum? As nuts, as amêndoas, as castanhas, essas sementes, essas nuts, elas têm uma densidade calórica alta. Isso porque elas têm uma quantidade maior de gorduras, elas têm um certo teor de carboidrato e de proteína. Mas se eu te disser que, sabe aquele pacotinho de nuts que vende na farmácia, que é super prático, ou mesmo se você pegar um punhado de nuts, esse punhado de nuts que a gente come assim para dar também uma beliscada, para enganar a fome, né? Que é uma coisa assim, você não para fazer exatamente aquela refeição, né? É como se fosse ali uma beliscada para enganar a nossa fome. Esse pacotinho de nuts, ele representa a mesma coisa que um sanduíche integral. E aí, quando eu falo no sanduíche, parece que é uma coisa super calórica. Mas, na verdade, ele traz mais saciedade, ele traz uma quantidade de proteínas muito maior e vai manter a pessoa com menos fome durante mais tempo. Então, imagina assim, você tá lá, né, com fome no meio da tarde e aí você vai comer aquele pacotinho de nuts. Mas você poderia estar comendo um sanduíche com 2 fatias de pão integral, com um pouco de frango dentro, ou com um pouco de atum, ou com 2 ovos. E aí é quando eu falo que a densidade calórica dos alimentos faz toda a diferença. Então, quando eu tenho um alimento que me traz muito mais saciedade, como um sanduíche, ao contrário do pacotinho de nuts. O pacotinho de nuts é ruim? Não, ele não é ruim, é saudável, mas para o emagrecimento a gente tem que fazer essa relação. Ah, então, Carol, tu tá me dizendo que se eu quero emagrecer, eu tenho que deixar de comer banana, maçã e as nuts e passar a comer sanduíche? Não, não é bem isso. Todos esses alimentos são muito saudáveis, mas para quem tá comendo pouco, poderia estar comendo melhor. E a questão de comer pouco pro processo de emagrecimento é que você vai sentir mais fome e vai ter essa sensação de que está sempre comendo pouco. Então, o ideal é que você opte por alimentos que têm uma densidade calórica menor e para isso você então pode pedir o auxílio de um nutricionista. Então já para você colocar em prática eu vou te passar 2 dicas que vão ser bem eficientes. E a primeira delas é para você observar como que você está fazendo no seu dia. Então, será que você está beliscando ali toda hora, tá colocando uma coisinha aqui, outra ali, ao invés de sentar e fazer uma refeição completa? Então, observa isso no seu dia. E a segunda coisa é o planejamento. Então, para seguir uma dieta, na verdade, você precisa ter planejamento, precisa ter organização. Senão, você vai seguir sempre buscando ali o que está mais perto, ao invés de fazer realmente a refeição que seria necessária pra você não sentir mais fome. E deixa eu te falar, não precisa ter medo de comer. Eu sei como é, eu já fui também essa pessoa, né, que olhava para aquela quantidade de arroz ali e olhava para aquela maçã e pensava,
vou aqui na maçã, que com certeza é um pouquinho mais leve, né? A quantidade de arroz assusta um pouco. Mas, se você tem uma alimentação adequada, com certeza, se você fizer as escolhas certas, eu te afirmo que não tem como dar errado. E agora eu quero saber de ti. Me conta, qual é a tua dificuldade? Me escreve aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te ajudar também. E se você quiser saber mais sobre emagrecimento, sobre alimentação saudável e sobre exercício, se inscreve aqui no canal que você vai receber todos os meus conteúdos.